Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Diz assim a palavra do Eterno: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser abençoado. É isso que está escrito aí? Para ser tentado pelo... Então não foi qualquer um, né? Mas quem levou Jesus para lá? Então vocês estão atentos. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E eu queria que você abrisse aí Lucas 4, versículo 14, que também está contando essa mesma história, na visão de Lucas, e que termina dizendo assim. Todo mundo achou aí? Vamos ler nessa versão aqui do telão? Olha para cá. Jesus voltou para a Galileia Não, foi fraco. Jesus não voltou caminhando, Jesus não voltou cavalgando, Jesus não voltou de Uber nem de bicicleta. Jesus voltou no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Presta atenção. Já tem alguns dias que Deus está gerando algo dentro do meu coração. Já tem alguns dias que Deus está me ensinando algumas coisas novas. Irmãos, você quer receber algumas chaves da sua vida? Ande com pessoas que recitam a palavra de Deus. Talvez você não entenda no primeiro momento, mas quando alguém libera alguma coisa e você pega ela, se apropria dela, isso pode ser uma chave para a sua vida, que em algum momento da sua história, isso vai ser revelador para você. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. O céu se abre, Deus Pai se manifesta junto com o Espírito Santo, e Jesus, ele é cheio de novo do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele. Só que o Espírito Santo desceu sobre Jesus não simplesmente para ele rodar no poder, não simplesmente para ele falar em língua estranha. O Espírito Santo desce sobre Jesus porque Jesus, ele fez algumas coisas, e era necessário que o Espírito Santo enchesse Jesus, era necessário que o Espírito Santo revestisse Jesus. Jesus, para quem não sabe, ele, desde o início, desde antes do princípio, ele era e ele continua sendo. Só que Jesus, ele precisa corresponder ao chamado de Deus para ele, e ele se esvazia da sua glória. Ele deixa de ser Deus, ele deixa de ser quem ele é, ele abre mão do que ele tem, ele abre mão do que ele possui, ele abre mão dele mesmo, desce, se manifesta como homem, 100% homem. Jesus deixou de ser Deus. Jesus correu o maior risco que alguém podia correr, porque se Jesus errasse meia vez, não precisava de uma, mas só meia. Se Jesus errasse um quarto de vez, Jesus colocaria o plano de Deus por terra, ia dar game over. Jesus perderia tudo isso que ele abriu mão de ser.
Jesus correu o maior risco que alguém pode correr. Jesus foi ao máximo, ao extremo do limite que alguém pode ir. Jesus arriscou a sua identidade. Jesus arriscou tudo que ele tinha, tudo que ele era. Ele arriscou ser Deus, por causa de um camaradinho que está falando hoje para vocês, por causa de você que está sentado aí nessa cadeira, por causa de outras pessoas que ainda não conhecem Ele, por causa de pessoas que já até morreram, e por outras que ainda vão nascer. Jesus, depois que é batizado, a primeira coisa que ele fez, irmão, Jesus não tinha curado nem um passarinho, Jesus não tinha feito nada, Jesus não tinha dado nem um pão multiplicado, partido do meio para alguém, nada. A Bíblia não fala nada dele. A única coisa que fala é que ele andou em toda a palavra de Deus, segundo toda a Escritura. Foi para o Egito, voltou, correu risco de vida, veio de novo, cumpriu o que era para ter cumprido e não fez mais nada. E nesse dia do batismo dele, Deus disse para ele: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Depois que Jesus é batizado, Jesus ele é capacitado para começar a desenvolver o ministério dele, para começar a viver o chamado dele. Jesus é levado pelo Espírito Santo para dentro do deserto, para o meio do deserto. E quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, às vezes é meio estranho, porque a gente pensa assim: poxa, tinha tanto lugar para ele levar Jesus, tinha tanto doente para ser curado, tinha tanta gente precisando mais de Jesus. Jesus foi ficar 40 dias no deserto. Às vezes o Espírito Santo ele nos leva para dentro do deserto, porque ele precisa nos ensinar algumas coisas. E deserto é lugar de ser habilitado em poder pelo Espírito Santo. Você vai entender por quê. O Espírito Santo leva Jesus 40 dias. 40 dias, meu irmão com 12 horas já estava morrendo de fome. O tentador não ia precisar esperar 40 dias para falar assim: transforma as pedras em pães, porque com 12 horas eu já estaria desesperado. Não é assim? Às vezes só de se acordar, você acorda com fome. Outro dia teve um irmão que postou 3 horas da manhã assim: será que a padaria já abriu? Eu estou com fome. Eu falei: irmão, a padaria abre às 5, aguenta mais um pouquinho. Jesus fica 40 dias sem comer, 40 noites sem comer, e a Bíblia não diz que Jesus reclama em nenhum momento. 40. Tem hora que é contraditório, né? Nós servimos a Jeová Jireh, mas o mesmo Jeová Jireh tem hora que ele tira tudo que nós temos e nos coloca num lugar de escassez para nos ensinar algumas coisas. Tem hora que o dono do ouro e da prata te tira o ouro e a prata para te ensinar algumas coisas. Tem hora que o dono do pão deixa faltar o pão para te ensinar algumas coisas. Jesus estava lá com fome, irmãos, 40 dias, no momento de maior pressão. A Bíblia revela que depois de 40 dias Jesus foi ter fome. Pelo amor de Deus, esse Jesus era fantástico. Depois de 40 dias, ele tem fome e Satanás se apresenta para ele: Jesus, está aí, né? 40 dias. 40 dias enfrentando frio, calor, animais selvagens que vivem no deserto, escorpião, cobra, barata, está tudo aí. E ele vira e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães, Jesus. Aí, uma pedrinha que bonitinha, ó, dá um bom pão de sal. Tem umas padarias que transforma pão em pedra, né? Você compra um pão de sal que é duro e seco, né? Você morde assim, você quase porca os dentes. E o diabo falou para Jesus fazer o contrário, né? Tem umas padarias que vendem um pão aí que já é uma pedra há muitos dias. Fala: pelo amor de Deus, como é que um homem vende um pão desse? Que nem a faca corta o negócio, só serve para fazer torrada e olha lá. Ele vira e fala: transforma. Ei, foi mais ou menos assim: Jesus,
só tem nós dois aqui. Se você é mesmo filho de Deus, vai, resolve o seu problema, transforma essa pedrinha em pão, sacia a sua fome. Jesus podia transformar a pedra em pão, irmãos? Ele tinha poder para isso? Podia. Para quem transformou água em vinho, pedra em pão. Aí Jesus vira para ele e fala bem assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Na minha maior necessidade, eu ainda prefiro confiar no que o meu pai disse. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei quem eu sou para ele, mesmo no momento de escassez. Se Satanás aparecesse para você e dissesse assim: você pode transformar a pedra em pão, se você é filho de Deus, vai lá, transforma a pedra em pão, o que você faria? Você fala assim: ah, seu Satanás abusado, vem cá que eu vou te mostrar, eu vou te porcar com esse pão aqui na sua cara agora. Fazer uma baguete grandona e pum ali, né? E às vezes nós transformamos pedras em pães e não vemos. Você sabia disso? Todas as vezes que no momento da sua necessidade você não manifesta a palavra de Deus e com a sua mão você faz o que era para Deus fazer, sem que Deus mandasse você fazer, você está transformando pedras em pães e você está negando a palavra de Deus. Desculpa, mas eu tinha que compartilhar com vocês isso, porque eu tomei essa cacetada de Deus. No meu desespero eu falei: Deus, olha, já que o Senhor não está fazendo, deixa que eu resolvo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, porque está difícil demais. E aí Satanás se apresenta: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Vai lá, meu camarada, resolve o seu problema, transforma as pedras. Só tem nós dois aqui. O problema não era ter só os dois ali, o problema não era Jesus transformar a pedra em pão. Satanás queria colocar em dúvida o que Deus tinha dito a respeito de Jesus. Todas as vezes que você transforma a pedra em pão, você colocou em dúvida o que Deus disse a seu respeito. E quantas vezes nós transformamos pedras em pães e somos reprovados no deserto? Você não está entendendo não? Por que você não saiu do deserto ainda? Você não entendeu ainda não por que as coisas continuam repetindo na sua vida, repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, e você sendo reprovado vez após vez, transformando pedra em pão toda vez? Na hora do desespero, irmãos, Jesus a gente bota de escanteio e diz: deixa que eu faço, que o Senhor não está sabendo fazer não. E às vezes Deus nos deixa ir até o limite para nos ensinar que Ele é Deus. Talvez até hoje você transformou pedra em pães, mas se Deus te levou para dentro do deserto, fique com o que Deus disse a seu respeito e não duvide do que Ele tem dito que vai fazer em você e de quem você é para Ele. Jesus não duvidou disso. Jesus, 40 dias antes, Deus tinha dito: esse é o meu filho. 40 dias depois, Satanás pergunta se você é o filho. E Deus foi tão bom que Deus transformou uma pedra grandona no Brasil em pão, né? Temos o pão de açúcar do Rio de Janeiro, só para esfregar na cara do cão. Passa-se mais um pouquinho, Satanás pega Jesus, leva ele para o alto do templo e fala assim: joga daí, Jesus, tem um anjo que fala que vai te guardar aí. Se você é filho de Deus, pula. Às vezes as pessoas falam assim: ô, você não é filho de Deus? Por que você está passando por esse momento de dificuldade? Ou você não é filho de Deus? Por que você abre a geladeira e só tem água? Meio caldo quinó e um pimentão. E só as capinhas da cebola no fundo da gaveta. Eu esqueci das capinhas da cebola, né? É o que mais sobra na geladeira de crente quando ele está na prova. As cascas da cebola, meio pimentão verde murcho e água. Água. Ah, também tem um pedacinho de caldo quinó, só aquele pedacinho assim, sabe? Que está ruído com o dente, que alguém já passou o dente lá.
Aí alguém vira para você e fala bem assim: cadê o seu Deus? Você não é filho de Deus? Você não é dizimista? Você não é ofertante na casa do Senhor? Vai lá, cara, faz alguma coisa. E às vezes nós entramos em guerra com Deus, com aquilo que Deus disse a nosso respeito. Espera aí, quer dizer que Deus só é Deus na sua vida quando tudo está bem? Quer dizer que Deus é Deus na sua vida só quando você é protegido? Quer dizer que Deus é só Deus na sua vida só quando a sua geladeira está cheia de outras coisas a não ser água? Às vezes nós estamos tentando ao Senhor e não percebemos. Mas tentar ao Senhor é colocar a palavra dele em dúvida aqui, porque Deus não tem dúvida da palavra dele. Deus não tem dúvida do que ele diz. E por fim, Satanás pega Jesus e fala assim: vem cá, Jesus, tá bom, já que você não vai pular, já que você continua acreditando, então eu vou te mostrar um negócio. Todos os reinos da terra, com a sua glória, com a sua beleza, com a sua maravilha, com as suas riquezas. Ele fala aí, ó, você não precisa de muita coisa, não precisa falar nada, não precisa transformar nada, não precisa pular, você só precisa ajoelhar. Cara, pensa, Jesus já tinha 30 anos que ele tinha se esvaziado da sua glória. Jesus tinha 30 anos que tinha deixado de ser Deus. Já tinha 30 anos que Jesus tinha deixado o céu para vir na terra. Ele tinha aberto mão de tudo que ele era, do que ele tinha. E aí o capiroto vira para ele, fala bem assim: eu vou te dar a terra. Meu, Satanás tinha problema, tem ainda, né? Jesus dá uma olhada para ele e fala assim: ô Satanás, vai embora, cara. Vai embora, senão eu vou te destruir antes do tempo. A palavra diz: somente ao seu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Presta atenção. Nos momentos do nosso desespero, nos momentos de aflição, nos momentos em que nós desejamos respostas que nós não vemos e não ouvimos, muitas vezes nós nos prostramos e aceitamos as condições de Satanás para que as coisas mudem nas nossas vidas. Tem gente barganhando com Satanás para ter a história de vida mudada, mas não fica no lugar que Deus colocou porque acha que está demorando demais. Jesus não saiu de lá enquanto Deus não tirou ele de lá. Quem tinha levado Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem é que está conduzindo a sua vida? É o Espírito Santo mesmo. Se for, fique aonde Ele te colocou, querido. Independente se a oferta de Satanás ela for atraente aos seus olhos, independente se a oferta de Satanás ela for satisfazer a sua alma, independente se as ofertas de Satanás forem satisfazer momentaneamente a sua carne, fique aonde Deus te colocou, até que Ele te tire de lá. Jesus não negociou quem Ele era. Acaba isso, irmãos, depois do momento da pressão, depois do momento que Satanás está entrando na mente de Jesus, depois que ele faz tudo, ele oferece tudo e ele vê que ele não consegue, porque Jesus estava blindado pela palavra, Jesus estava revestido pelo Espírito Santo. Satanás vai embora e os anjos vêm servir a Jesus. Depois de toda a guerra, os anjos de Deus, eles vêm te servir, queridos. E vou te falar, não foi na época de Jesus não, tem um cara aqui que está vivendo isso. Eu estou vivendo o servir dos anjos na minha vida. Você sabe o que é você falar assim: Deus, eu preciso estacionar o carro, shopping lotado. Você fala assim: Deus, me dá uma vaga, porque eu preciso entrar muito no shopping e sair rápido do shopping. 500 carros do outro lado. E você acabar de olhar e você olhar para o lado e a vaga está aqui. E aí quando você vai jogar o carro, 2 amalequitas jogam o carro na frente e não deixam você passar, só para você pecar e falar: vai em paz. Sabe o que aconteceu? Os caras preocupados em me fechar não viram a vaga. Eu entrei na vaga, desci do carro
Passei, só faltou o óculos, né? Meu pai me deu a vaga. Sabe o que aconteceu outro dia, irmãos? Não ri não, tá? Ri não que é feio. Não ri. Eu falei para não rir, já tem gente rindo. Pelo amor de Deus, calma aí. É porque não foi com você não. Outro dia estava eu em casa, de noite, cortando azeitona para fazer um macarrão. O irmão aqui, ao invés de ficar só com a carne da azeitona, me pega o carocinho da azeitona e vai raspar. Quando eu raspo o carocinho da azeitona, eu só ouço assim, ó, tec. Eu falei, quebrou o dente. Eu falei, quebrou o dente, Jesus, não acredito. Corri na frente do espelho, dei um sorriso, estava tudo lá. Eu falei, tá aqui. Mas o que foi isso? Irmãos, eu coloco a mão na boca, sai a resina. Eu quebrei o dente há muitos anos atrás, pulando na piscina. E foi o dente da frente. Alguém já assistiu Debi Lloyd? Não ri não, irmãos, foi feio o negócio. Você tem que chorar junto comigo, irmãos. Irmãos, no dia da prova, tudo acontece, irmãos. Até o restinho da azeitona quebra seu dente. Imagina Jesus lá dentro do deserto. Irmãos, quando o pedaço do dente saiu, aquilo ali me deu uma ânsia de desmaio, um desespero. Eu falei, Jesus, eu quero desmaiar aqui agora e acordar com os dentes no lugar. E sabe quanto que eu tinha para consertar o meu dente? Nada. Domingo à noite, na segunda-feira eu mando uma mensagem desesperada para Renata. Renata, em nome de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que criou os céus e a terra, te formou, te fez dentista, em nome dele que eu estou pedindo, me põe aí nesse negócio desse consultório e conserta meu dente. Renata falou, não tem vaga. Eu falei, Renata, você não está entendendo, hoje tem culto. Hoje tem culto, irmã. Tirei uma foto, mandei para ela e falei, não ri. A irmã já estava rindo antes da foto terminar de ser enviada. A Renata falou, pastor de Deus, vem aqui 3 horas. Apareceu a vaga, irmãos. E aí eu fui para dentro do meu quarto e falei assim, irmã, quanto que vai ficar? Ela falou, R$100. Eu falei, pai das luzes, um pedacinho de dente cabe. E eu fui para dentro do meu quarto e eu falei assim, Senhor, eu não vou murmurar, mas eu preciso, hoje, desse dinheiro. Passou 1 hora, 2, nada. Falei, vou ligar para minha tia, pedi o cartão da minha tia. Liguei para minha tia e falei, tia, me empresta seu cartão aí, porque aconteceu uma tragédia aqui em casa. Tô banguelo. Minha tia falou, meu cartão está cheio. Eu falei, Jesus dos crentes. Eu desliguei o telefone e falei sério com Deus. Eu falei assim, pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai fazer. A moeda corrente do céu não é o dinheiro. Eu sei que o Senhor é provedor. E eu coloco a minha ansiedade no Senhor. Eu acabei de orar. Meu telefone toca. Meu tio fala bem assim, você está precisando de dinheiro, você vai falar com a pessoa errada? Vem aqui buscar que eu tenho 100 conto. Meu tio é o cara mais assim no mundo, irmãos. Minha mãe que está ali sabe. Se ele entrar no mar com um sorrisal, mano, sai sequinho. De tão fechadinho que é a mão do homem. O meu tio me liga quando eu acabo de orar e fala, eu tenho R$100, vem cá pegar. Eu falei, Deus, obrigado. Ele falou, quanto você me paga? Eu falei, nossa, nem acabei de ligar o telefone, nem acabei de glorificar. Eu falei, fica tranquilo, tio, amanhã. Mas eu não tinha o do amanhã. Mas quando eu desliguei o telefone, Senhor, Tu és o Deus do amanhã. O Senhor que fez Pedro achar um peixe que tinha dinheiro dentro da boca dele, o Senhor vai me fazer alguma coisa. Irmãos, fui lá, consertei o dente, cheguei em casa sorrindo para todo mundo. Tá aí até hoje, ó, resolvido. E no dia seguinte, e o amanhã chegou. E eu falei, pai, eu preciso pagar meu tio. O que é que eu vou fazer? O Senhor disse para eu confiar no Senhor. Meu telefone toca. Uma pessoa fala bem assim, tá tudo bem? Eu falei, tá.
Fala o seguinte: vem aqui, que eu tenho que te entregar um negócio. Irmãos, eu estava passando mal, fiquei bom na hora. Entrei no carro, fui. Quando eu chego lá, R$100. A pessoa me abençoou. Paguei meu tio, fiquei mó feliz. E aí eu fui para a casa da minha mãe. Para quem não sabe, eu trabalhava numa empresa chamada Autoglass. Eu fiquei 7 meses lá. E eu fui desligado dessa empresa, assim, de um jeito que eu falei: cara, eu não fiz nada, me mandaram embora, assim, da noite para o dia, eu fiquei sem chão. Eu estava bem. E da noite para o dia eu perdi tudo que eu tinha. E, teoricamente, né? Eu achando que eu tinha perdido. E nesse dia, eu fui para a casa da minha mãe, eu fiquei lá e eu ajoelhei, eu falei assim: pai, eu preciso trabalhar. Eu preciso que o Senhor abra uma porta. Eu preciso que as coisas mudem dentro da minha casa. E no meu desespero eu falava assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou. E quando eu parei, eu vou. Quando eu parei de eu falei assim: Deus, me leva. As coisas começaram a tomar um rumo diferente. E eu orei, eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor mova as coisas na minha vida. Eu preciso que as coisas tomem uma ordem diferente. Eu preciso que o Senhor transforme a frustração em vida. Eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, e eu sei que por esses dias o Senhor vai fazer na minha vida. Irmãos, eu acabei de orar, o telefone toca. Olhei assim, não, eu não troco mais esse aparelho aqui não. Esse aqui, Deus já tem esse número aqui, irmãos. Eu não troco mais não, sabe? Eu acabei de orar, meu telefone toca. Um cara falou assim: Igor. Eu falei: oi, como é que você sabe meu nome? É Igor que está falando, né? Eu falei: mas você já falou que sou eu, então sou eu mesmo. Meu nome é fulano de tal. Não me pergunta como que eu tenho o seu número. Eu não sei nem se eu tenho o seu currículo. Eu não sei nem se eu tenho, se alguém falou de você. Eu sei que eu tenho o seu número. E eu estou falando da empresa tal. E eu quero saber se você quer trabalhar com a gente. Irmãos, na hora eu botei o telefone assim, pisquei o olho, você. Falei: fala de novo, moço. Eu sou da empresa tal. Vocês querem saber a empresa? Não, depois eu falo para vocês. Eu sou da empresa tal. E eu quero saber se você quer trabalhar com a gente. Eu falei: meu irmão, onde que eu te encontro? Agora. Não marca para outro dia não, eu quero te encontrar agora. Ele falou assim: não, amanhã a gente se encontra no shopping. E para a glória do Senhor, quando eu coloquei a minha confiança nele, Deus fez com que as portas se abrissem, e do jeito dele eu passei por elas. Irmãos, você tem noção do que é você ser chamado por uma empresa que você não mandou currículo? Você tem noção do que você ser chamado por alguém que você nem sabe como o cara tem seu telefone? Quando eu coloco as minhas ansiedades em Deus e eu resolvo descansar no que Ele diz a meu respeito, a palavra dele precisa se cumprir. Quando Deus libera uma palavra, a palavra já chegou no lugar dela. Só que Deus, Ele me conduz até o lugar da palavra, do jeito dele. Isso foi... Eu até falei com a pastora, falei: pastor, que pai é esse que a gente tem, pelo amor de Deus? Que eu não sabia que ele é assim. Você tem noção disso, irmãos? Deus está atento ao que sai da sua boca. Quando você confia na palavra dele, mesmo que ele te leve ao extremo de todas as coisas, Deus, ele zela em cumprir tudo o que ele disse a seu respeito. Tudo que ele liberou sobre você tem que acontecer, porque não foi qualquer um que disse. Deus não errou a pessoa que ele mirou e liberou a palavra. Jesus estava lá no meio do deserto e Jesus confessou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele confiou em tudo que o Pai disse. Você tem confiado em tudo que o Pai tem dito a seu respeito? Jesus se manteve com fome, se manteve no deserto, até que Deus o tirasse de lá.
Aí bota Lucas 14 aí, por favor, e 4,14 de novo. Vocês vão entender agora. Tá. Deu ruim? Então tá. Então Lucas 4,14 diz que Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo. Quando você é aprovado no deserto da escassez, Deus ele te habilita em poder para que a escassez de outras pessoas e a sua sejam sanadas. Você entendeu isso? Quando você é aprovado no deserto da escassez, Deus te capacita em poder para que a sua escassez e a escassez de outras pessoas sejam sanadas. Você quer que eu te prove? Tá bom, talvez você não está entendendo. Jesus não transforma a pedra em pão, mas sai de lá e transforma a água em vinho. Primeiro. E ele multiplica, tá? Porque rendeu 6 talhas. Aí Jesus sai de lá, chega para um camarada, fala assim: deixa eu usar seu barco aí. O cara estava triste, estava down, estava aquele dia, falou assim: hoje não deu nada, peguei nem uma piaba, nem alga veio na rede, olha, tá de tão ruim que estava o mar. Jesus prega no barco dele, fala bem assim: vai um pouquinho mais para o meio lá. O cara dá uma olhada para a cara dele e fala bem assim: esse carpinteiro entende de peixe? Mas porque ele está falando, eu vou. Leva o barco um pouquinho mais para frente e fala assim: lança do outro lado agora. Vocês acham que Pedro não tinha lançado a rede do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás? Vocês acham que ele não tinha feito isso? Vocês acham que ele tinha lançado a rede só de um lado do barco? Mas por causa de uma palavra de alguém que venceu a escassez de um outro camarada foi vencida. Pedro, depois que ele lança a rede, o barco quase afunda de tanto peixe. Aonde que estava o peixe? Você está entendendo? Tá bom ainda não? Vamos mais uma então. Só para você sair daqui cheio de fé. A última, prometo. Está Jesus sentado numa tardezinha, fim de tarde, mais ou menos 4:30, aquela hora que você bate na barriga e fala: tomar café, né? Jesus olha para o discípulo: tomar café. André está lá: Jesus, tomar café. Mais de 5.000 pessoas. E alguém diz assim: Jesus, manda esse povo embora, que ainda dá tempo deles caçar uma padaria aberta aí. Manda esse povo embora logo, Jesus, que não dá para todo mundo comer um pãozinho com manteiga aqui hoje não. Jesus fala bem assim: aí, dá de comer para esses caras. Aí o André, espertão, fala assim: Jesus, nem se tivesse 200 denários dava para alimentar esse povo aí. Crente, 200 conto não faz festa para crente não, Jesus. Faz não. Aí o bonito vira e fala bem assim: Jesus, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Eu estou de brincadeira, Jesus. 5 pães e 2 peixes não dá nem pra gente. Cara, eu fico imaginando André. Olha só, André no meio do caminho, vendo aquele menino com aquela lancheirinha, tira um peixe, põe na boca, porque eu tenho certeza que a mãe dele mandou 5 pães e 5 peixes, mas é mais fácil comer andando peixe do que pão, porque pão embucha. Aquele menino comeu um peixinho, André está de olho nele aqui andando. Sabe aquela criança que você vem para a escola bíblica e o menino tira lá de dentro um passatempo, e você fica assim: acabou a escola bíblica, um passatempo esse menino, né? De vez em quando a gente olha pro todinho das crianças, aquele chipzinho fedorento que a criança abre, você fala bem assim: acho que agora dá até para degustar um. O André está de olho ali na lancheirinha do menino. 1 peixe, 2 peixes, 3 peixes. Ele falou assim: me vai acabar com esse negócio. Jesus, ele tem 5 pães e 2 peixes ali, ó. Já denunciou logo. Jesus fala assim: faz o seguinte, manda todo mundo sentar aí, senta aí. Vocês vão dar de comer para eles. Os caras falam: já vem Jesus com essas doideiras dele. Para quem ficou 40 dias com fome, para quem não transformou pedra em pão, 5 pães e 2 peixes, ele fez uma bagunça naquela tarde. Ele simplesmente pega
André fala assim: menino, me dá essa bolsinha sua aqui. E Jesus está pedindo. Eu acho que o menino deve ter ficado ali naquele primeiro momento, né? André puxa, o menino puxa de volta. Jesus está pedindo. Solta que é para Jesus. O menino só soltou porque falou o nome de Jesus. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, levanta para o céu, agradece, racha aquilo, coloca na mão de quem disse que não tinha. E aqueles caras que não tinham começam a servir quem estava com fome. Quando você vence o deserto da escassez na sua vida, você é habilitado em poder para suprir aquilo que falta nos outros. Você pode aplaudir Jesus direito, porque é isso que Ele está querendo fazer na sua vida. Deus, Ele quer te habilitar em poder para que a sua vida tenha o que falta nos outros. Mas para isso, você tem que vencer 40 dias dentro do deserto. Talvez você está aí dizendo assim: poxa Deus, o meu deserto está muito difícil, eu não estou aguentando mais. Jesus, o que o Senhor está querendo fazer? Porque eu já não sei de mais nada, eu já perdi o controle de tudo, está tudo de cabeça para baixo. Deixa eu te dizer uma coisa: sua vida está de cabeça para baixo. É quando as coisas estão de cabeça para baixo que grandes coisas nascem nas nossas vidas. Sabe um feto? Sabe um bebê? Antes de nascer ele precisa estar de cabeça para baixo. Talvez Deus está virando a sua vida de cabeça para baixo, não para que você morra, mas para que algo nasça na sua vida. Talvez Deus está te levando para dentro do deserto para te ensinar que existe poder que Ele quer colocar dentro da sua vida. E depois que você vence, você não volta para dentro do deserto. Depois do deserto tem a cruz. Depois da cruz tem a vida. E a vida eterna. Não questione os desertos que Deus tem te colocado. Quando você não tiver o que falar, fique em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou trazendo à memória dele tudo que a palavra dizia a respeito dele. Você não tem o que falar, fique em silêncio. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Tenha fresco na sua memória aquilo que Deus disse a seu respeito. Entenda que em todo o processo, Deus está te habilitando em poder. E não é simplesmente um poder de você falar e chegar lá e agora transforma, não. Ele está te habilitando em poder para que o milagre alcance a sua vida e quem estiver à sua volta. E o poder que Deus libera, ele supera a física, a química, a biologia, a matemática. Deus, ele faz com que as coisas tomem uma proporção do céu. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, se você foi trazido aqui essa noite e a sua vida você não está entendendo nada, eu quero te convidar a colocar as suas ansiedades em Deus. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus quer te habilitar, queridos. Vença o deserto. Tem alguém lá fora com fome. Vença o deserto. Tem alguém te esperando lá para multiplicar pão na vida dele. Vença um deserto porque tem um casamento para você multiplicar, transformar água em vinho. Vença um deserto porque tem alguém na beira do rio tentando pescar e é você que vai liberar a palavra de vida sobre ele. Vença o deserto porque o deserto não é o seu lugar. Deus vai te tirar de lá mais forte do que você entrou. Eu encerro aqui essa palavra dizendo para vocês o seguinte: tudo que Jesus venceu, Ele venceu para que eu e você tivéssemos o direito de desfrutar isso. Então, se você está achando que o seu deserto está pesado demais, está difícil demais, pese o seu deserto com o deserto que Jesus passou. Se você está achando que a sua prova está pesada demais, coloque na balança se a sua prova é mais pesada do que carregar uma cruz.
Se você está achando que você está passando vergonha demais, lembre-se de que Ele deixou de ser Deus para passar vergonha por mim e por você. Tudo que você passa, o Espírito Santo te levou para lá primeiro. Deixa Ele te tirar de lá quando você estiver pronto. Amém? Deus abençoe os irmãos. Hebron 2019, o ano da visão.